E se você fosse um jovem e rico banqueiro que secretamente escondia um desejo irresistível por matar, o que você faria? Durante o dia, esse executivo de Wall Street faz de tudo para se encaixar na sociedade, mas à noite ele sai em busca de um tipo de emoção que o dinheiro não pode comprar. Hoje, o Detetive Caramelo vai analisar todos os erros, o que você deveria fazer para sobreviver e como derrotar Patrick Bateman, o serial killer em O Psicopata Americano. Existe um assassino em série, insano, vagando pelas ruas de Nova York, e ele é a última pessoa que alguém suspeitaria. Em uma noite, lá num restaurante sofisticado no centro da cidade, o rico banqueiro Patrick e seus 3 colegas se encontraram para jantar. Enquanto seus amigos reclamam que não conseguem reservas em lugares melhores, discutem sobre a política de seu escritório e falam mal de outros clientes, e Patrick repreende eles por esse comportamento desrespeitoso, mas o que nenhum deles percebe é que ele é na verdade o mais perturbado ali daquele grupo. Mais tarde naquela noite, Patrick e seus amigos vão a uma boate exclusiva e subornam os seguranças para entrar. Rapidamente, ele se desentende com a bartender e começa a fazer comentários cruéis sobre como gostaria de eliminar ela, dizendo isso diretamente em seu rosto, enquanto sorri o tempo todo, sabendo que pode se safar disso facilmente por causa de seu status e porque a pobre garota precisa daquele emprego e não vai fazer nenhuma reclamação contra ele. Na manhã seguinte, ele então segue sua rotina diária e de forma quase robótica, repetindo cuidadosamente os mesmos passos. Todos os dias, ele cuida muito bem de si mesmo, mantendo sua dieta saudável, se exercitando e seguindo uma rigorosa rotina de cuidados com a pele para manter sua aparência jovem, mas na verdade é que tudo isso é apenas um disfarce. No fundo, ele não sente nenhuma conexão com o mundo ao seu redor e, mesmo escondendo isso muito bem, sua mente vive como se ele nem estivesse realmente ali, fazendo parte da sociedade. Assim, ao chegar no trabalho, Patrick entra apressado em seu escritório, ouvindo música animada nos seus fones de ouvido e passa direto por sua secretária Jean. Ela lembra ele dos compromissos agendados para o dia, mas ele manda ela cancelar todos e, ao sair, ela elogia sua aparência, mas, em vez de agradecer, ele responde de forma grosseira, dizendo a ela para nunca mais usar aquela roupa e que, no dia seguinte, vista algo que deixe ela mais bonita, não igual a essa porca no cio que ela está parecendo agora. Mais tarde, Patrick pega um táxi para jantar com sua noiva Evelyn, por quem ele, obviamente, não sente absolutamente nada. Ele então apenas senta lá, distraído, ouvindo música enquanto ela fala sozinha sobre os preparativos do casamento. Ele também fica irritado quando ela pede sua opinião e responde que não pode tirar uma folga do trabalho para ajudar nesses preparativos idiotas. Ele odeia tanto o emprego quanto a sua noiva, porém ele suporta ambos pelo desejo de se encaixar na sociedade e parecer uma pessoa normal. No restaurante, Evelyn então apresenta ele aos seus primos góticos e esquisitos e aceita de bom grado beijos inapropriados de seu colega de trabalho, Timothy. Patrick suspeita deles, mas no fundo nem se importa de que os dois estejam tendo um caso, pois ele também está saindo com Courtney, a melhor amiga de Evelyn, que é noiva de seu outro colega Lewis, um homem que ele considera um completo idiota. Durante o jantar, eles discutem a política local e global, e Patrick começa a discutir sobre todas as formas como ele melhoraria o mundo se estivesse no poder, dizendo coisas que soam inteligentes, mas que no fundo são apenas falas superficiais. Impressionado, Lewis acredita em cada palavra, mas Timothy ri, sabendo que Patrick está apenas blefando, pois ele sabe que no fundo Patrick não se importa com ninguém. Mais tarde naquela noite, Patrick está sacando dinheiro em um caixa eletrônico quando vê uma mulher passando sozinha e começa a segui-la na rua. Ao parar ao lado dela no semáforo, ele sorri
e se apresenta antes de convencê-la a ela ir para o seu apartamento, onde ele quer eliminá-la. Essa mulher acabou de cometer o pior erro de sua vida. Não vemos exatamente o que aconteceu com ela, mas pela próxima cena fica claro que ela se tornou mais uma vítima de Patrick. Existe um motivo pelo qual nós aprendemos na escola a nunca falar com estranhos, mesmo que eles estejam vestindo um terno que vale mais do que você ganha por mês. Isso geralmente se aplica a crianças pequenas que podem ser facilmente manipuladas por um adulto mais esperto e mais forte, mas a mesma lógica vale para qualquer pessoa caminhando sozinha pelas ruas de Nova York, São Paulo ou até mesmo Palmas, no Tocantins, que é onde eu moro. Por mais inofensivo que alguém possa parecer à primeira vista, a verdade é que você nunca sabe quem realmente essa pessoa é, até que ela queira que você saiba. E, no caso de Patrick, quando ele mostra suas verdadeiras intenções, já é tarde demais. Essa mulher cometeu o mesmo erro que todos que Patrick seduz cometem. Confiou em sua aparência sem saber que estava olhando diretamente nos olhos de um psicótico. Mas o que ela poderia ter feito de diferente? Ou você, numa situação parecida? Vamos lá. Imagine que você está caminhando sozinho à noite e um homem se aproxima, acelerando o passo até ficar ao seu lado no semáforo. Isso é apenas coincidência ou já é hora de se preocupar? O primeiro sinal de alerta aqui é a atenção que ele dá a você. Nessas condições, se você perceber que alguém está te encarando fixamente, há uma boa chance de que essa pessoa tenha escolhido você para ser o seu próximo alvo em uma coisa muito ruim e esteja apenas esperando o momento certo para atacar. O próximo passo para você se salvar é claro, aumente sua velocidade andando o mais rápido ou mais devagar do que o normal para despistá-lo. No caso dessa mulher, Patrick esperou que ela começasse a se mover e então igualou ao ritmo dela, um sinal claro que ele estava seguindo ela. Mas vamos lá, é hora de agir, o que significa chegar a uma área mais movimentada o mais rápido possível, confrontar o perseguidor se necessário e estar preparada para se defender caso ele decida te atacar. Assim, seria ótimo se você tivesse uma coisa que para mim deveria ser obrigatório na bolsa de toda mulher, que é um spray de pimenta. Cara, isso vende no Mercado Livre e é baratinho. Considere comprar uma pra você, minha querida Cara Lover. Minha esposa sempre anda com um na bolsa dela, que eu dei pra ela, é claro. Desse modo, você evitaria se tornar uma vítima indefesa e aumentaria suas chances de não ir para o saco. Vale ressaltar também a importância de sempre andar em grupo para evitar situações como essas, pois não apenas o perseguidor estará menos propenso a atacar você, mas você também teria alguns parceiros para te ajudar a se defender. Mas vamos supor que essa pessoa nessa situação queria muito ficar com esse cara, seja porque ele é bonitão ou porque ele é rico. Porque segui-lo até o apartamento imediatamente a 1h dessa da noite? Não poderia simplesmente ter pegado o número de telefone dele, marcado um encontro mais tarde em um lugar público para conhecê-lo antes de correr qualquer risco? Claro, sabemos que Patrick apenas manteria sua atuação até finalmente conseguir que você abaixasse a guarda, e é exatamente nesse momento que ele atacaria, mas com sorte encontrá-lo em um lugar público teria dado a ela ou a você a chance de captar vibrações psicóticas vindo do serial killer antes que fosse tarde demais. O filme então corta para a manhã seguinte. Ele então levou seus lençóis manchados de sangue para uma lavanderia e discutiu com os funcionários para não danificarem o seu tecido. Uma mulher que conhece ele por acaso entra e pergunta o que causou as manchas, e ele mente dizendo que foi suco de groselha. Ela não acredita muito, mas gosta demais dele para fazer perguntas e até convida ele para almoçar, o que ele recusa. Depois Patrick volta para o seu apartamento e liga para
Courtney, falando mal do namorado dela e exigindo que ela jante com ele naquela noite. No início, ela diz que não pode, até que ele promete levá-la ao restaurante mais exclusivo da cidade, e ela finalmente concorda, mas quando ele liga para esse restaurante pedindo uma reserva, o recepcionista apenas ri na cara dele e depois desliga o telefone, mas antes ele diz que Patrick não é VIP o suficiente para conseguir uma reserva em cima da hora. Assim, eles acabam tendo que ir para outro lugar, mas a mulher está tão dopada de remédios que ela nem nota a diferença, e assim Patrick decide o que vai pedir para ela comer, e Courtney, sonolenta, agradece enquanto cochila ali na cadeira. Algum tempo depois, Patrick se senta ao lado de Wills em uma reunião de diretoria, e ele agradece por ele ter levado sua noiva para jantar, impressionado por ele ter conseguido uma reserva em um restaurante tão exclusivo. Temos um corno manso aqui. E, elogiando seu terno, Wills estende a mão e toca em seu ombro, mas Patrick rapidamente afasta sua mão. Nesse momento, seu colega mais bem sucedido ali da empresa, Paul Allen, se aproxima e confunde Patrick com outra pessoa e, em vez de corrigir o seu erro, Patrick decide simplesmente seguir a conversa, fingindo ser outra pessoa, conversando com Paul até que o resto de seus colegas cheguem. Ao sair, Paul entrega seu cartão de visitas a um colega ali e menciona que tem reservas naquele dia no restaurante Dorcia, o mesmo restaurante onde Patrick não conseguiu uma mesa por não ser VIP o suficiente. Assim, decidido a se exibir, Patrick também mostra seu novo cartão de visitas e recebe elogios de seu colega sobre o designer de seu cartão, mas fica furioso quando outro de seus colegas supera ele. Assim, nervoso, ele pede para ver o cartão de Paul Allen e fica quase doente de inveja ao perceber o quanto o cartão dele é superior ao seu. Na minha opinião, é tudo igual. Naquela noite, ele então vagueia pelas ruas desertas da cidade, procurando uma vítima para liberar sua fúria assassina. Ela encontra um homem sem teto dormindo em um beco escuro e ganha sua confiança, oferecendo dinheiro e comida a ele. Mas, num instante, sua máscara de bondade desfaz e ele se agacha diante do homem. Patrick insulta ele por não ter um emprego e nem conseguir se sustentar e, depois ele olha ao redor para garantir que ninguém está observando e, em seguida, ele puxa uma faca de sua maleta e elimina brutalmente tanto o homem quanto o cachorro. O cachorro, mano. Que cara maldito. Mas vamos lá, se você fosse esse mendigo, como você sobreviveria? Honestamente, não dá para culpar um morador por querer acreditar que sua sorte finalmente estava mudando e que Patrick realmente queria ajudá-lo. Ele realmente não tinha motivos para suspeitar que sua vida estava em perigo. Dito isso, aqui vão algumas ideias sobre o que poderia ter sido feito para ele sobreviver. Se você quer sobreviver nas ruas cruéis de uma grande cidade, precisa aprender a viver na lei da selva, o que significa estar sempre atento e pronto para fazer o que for necessário para se manter vivo. Assim, ao interagir com estranhos, é essencial estar atento a qualquer sinal de alerta que possa indicar as verdadeiras intenções psicopatas de alguém. Por exemplo, o que um homem rico está fazendo andando sozinho por um beco escuro tão tarde da noite? Claro, havia um bairro onde esses executivos trabalham durante o dia e esse poderia ser a hora que ele está voltando para casa, mas a essa hora, vestido dessa maneira, em um beco tão escuro, já dá para ligar o sinal de alerta. Ele claramente tem dinheiro para pegar um táxi para levá-lo aonde ele precise ir. Então, o fato de estar caminhando por esse beco como se estivesse implorando para ser assaltado me mostra que ele pode estar tramando alguma coisa. Pessoalmente, eu já ficaria alertado com isso, independentemente do que ele tivesse prometido de início. Assim que começasse a falar de minha higiene pessoal, como o Patrick fez com um morador de rua, eu já teria revidado com alguns comentários desagradáveis, na mesma proporção. Se ele ficasse irritado, então seria a hora de eu armar uma defesa. Aí você se pergunta, Sérgio, sei não hein, nesse caso não daria para se defender
entender não, esse cara vestido assim está acima de qualquer suspeita. Não está, meu amigo. Inclusive temos casos parecidos aqui no Brasil. Em 20 de abril de 1997, um grupo de 4 estudantes, vindo de famílias ricas, muito bem vestidos e com boas aparências, assim como Patrick, atearam fogo e eliminaram um indígena chamado Galdino Jesus de Santos, lá em Brasília, que estava dormindo em um ponto de ônibus. Todo cuidado é pouco, não importa se você está em uma situação de vulnerabilidade ou se quem te abordou foi um sujeito bem vestido e que fale bem. Corta para o dia seguinte. Patrick vai a uma clínica de beleza e faz um tratamento facial como se nada tivesse acontecido, refletindo sobre como sua sede de sangue está piorando e temendo que, em breve, possa perder completamente o controle. Depois, em uma festa de Natal, ele encontra Paul Allen e os dois combinam de jantar juntos, mas esse foi o maior erro de Paul. E quando Patrick chega ao restaurante para jantar com ele, Paul já está lá e os dois fazem seus pedidos de bebidas de forma agressiva antes de dispensar o garçom. Paul imediatamente começa a zombar do lugar, dizendo que poderia ter conseguido facilmente uma mesa lá no Dorcia em vez disso. E mudando de assunto, Patrick pergunta como ele conseguiu um determinado cliente de alto nível ali para o escritório, mas Paul brinca dizendo que se contasse teria que eliminar Patrick. Ele não faz ideia do que Patrick realmente planeja fazer com ele. Depois de algumas bebidas, Patrick começa a falar abertamente sobre os seus desejos assassinos, mas Paul já está bêbado demais para prestar atenção nisso. Ele inclusive pensa que está jantando com outra pessoa completamente diferente de Patrick e em um momento menciona Patrick lá do seu trabalho, achando que está falando com essa outra pessoa. Ele então chama Patrick de perdedor e Patrick apenas ri e pede mais uma bebida. Depois os dois seguem para o apartamento de Patrick, onde ele começa a divagar sobre uma banda, enquanto Paul começa a cochilar ali no sofá. Depois Patrick vai ao banheiro, veste uma capa de chuva e pega um machado cromado e brilhante. E quando ele volta para a sala de estar fazendo um moonwalk, Paul começa a perguntar por que há jornais colocados no chão e por que os móveis estão cobertos com panos, mas Patrick ignora as perguntas. A essa altura já é tarde demais. Assim, segurando o machado, Patrick termina seu comentário sobre uma música que está tocando ali e chama a atenção de Paul, levantando o machado acima da sua cabeça e descendo ele com muita força no homem, e depois ele solta um grito insano. No momento em que Paul se vira, já é tarde demais, e depois de retalhar o corpo do homem em pedaços, Patrick decide se sentar e fumar um charuto, sentindo-se extremamente satisfeito com o que ele acabou de fazer. Patrick claramente guardava muito rancor contra esse cara há um bom tempo, e vemos que Paul, por ser tão arrogante quanto Patrick, nem percebeu os sinais de alerta bem na sua cara e agora vai comer capim pela raiz mais cedo do que o planejado. Agora vamos voltar à reunião em que Patrick colocou Paul em sua lista de morte. Lá vemos que Paul estava confundindo Patrick com outro sujeito muito parecido com Patrick. Assim Paul saiu na realidade com a pessoa errada, por isso ele falou mal de Patrick sem saber que estava falando com o próprio Patrick. Cara, esse cara é muito doido, deve estar cheirado. Nessa interação entre Paul e Patrick, notamos uma série de atos que levou a esse desfecho, como fazer comentários passivos agressivos sobre os negócios de Patrick e dar indiretas questionáveis sobre a namorada dele. Porém, o maior erro de Paul foi se gabar abertamente diante de todos sobre como conseguiu uma reserva naquele maldito restaurante. Isso pode ter impressionado seus amigos e alimentado o seu ego, mas ele não percebeu que estava desencadeando uma fúria ciumenta em Patrick. E essa fúria só poderia ter sido saciada como foi agora, com muito sangue. Assim, a dica para você sobreviver a uma ameaça não perceptível, como foi nesse caso, é ser humilde. A humildade evita você chamar atenção para si mesmo desnecessariamente, evita atrair inveja mal olhado ou um instinto assassino que você nem está percebendo perto de você.
lembre-se da frase: o mal está ao seu lado. Assim, depois de enfiar Paul em um saco preto, Patrick arrasta ele pelo saguão, deixando um rastro de sangue no chão, e passa diretamente pelo segurança, que percebe, mas não diz nada. E quando ele coloca o corpo ali no porta-malas do táxi, Lewis aparece por acaso para elogiar uma bolsa de Patrick, sem nem perguntar o que há dentro. Depois Patrick segue para o apartamento de Paul e fica imediatamente irritado ao perceber que ele é mais caro e tem uma vista melhor que o seu. Pegando uma mala, ele começa a empacotar algumas das coisas de Paul antes de deixar uma mensagem na secretária eletrônica dele, fazendo parecer que Paul viajaria para Londres, e Patrick sabia disso, pois ele comenta dessa viagem ali nessa mensagem. No dia seguinte, Patrick está ouvindo música no escritório quando fica irritado ao saber que um detetive quer vê-lo. Ele pede para sua secretária que diga que ele saiu para almoçar, mas ela aponta que ainda são 10h30 da manhã e que o detetive sabe que ele está ali, e sem escolha, ele diz para mandar o detetive entrar. Assim, ao atender um telefone que não tem ninguém do outro lado, Patrick finge estar dando conselhos a um colega de trabalho enquanto o detetive entra na sala. O homem então pergunta se interrompeu algo importante, e Patrick começa uma longa e detalhada explicação, sem sentido. Assim, depois de uma risada desconfortável, o homem se apresenta como detetive Kimball, dizendo que foi contratado pela namorada de Paul para investigar seu desaparecimento. Patrick então responde que não viu nada a respeito. Então o detetive decide fazer algumas perguntas gerais sobre como ele conhecia Paul, testando ele sobre lugares onde Paul costumava passar seu tempo livre e onde ele estudou. Após algumas perguntas, Patrick então observa que o detetive já deveria saber de tudo isso que ele está perguntando, e ele responde que sabe mesmo, mas queria ver o quanto Patrick sabia de Paul. Agora é Patrick que começa a fazer algumas perguntas, curioso para saber se o detetive tem alguma evidência que aponte um suspeito e a polícia já está oficialmente envolvida em alguma investigação. Kimball então menciona a mensagem entre Patrick e Paul sobre a viagem para Londres e acrescenta que algumas pessoas afirmaram realmente ter visto ele lá, embora ele não tenha como verificar a veracidade dessa história. Ainda assim, ele acha que as circunstâncias dessa viagem para Londres são bastante suspeitas. Depois Patrick responde de forma estranha e breve, baixando a guarda por um momento. Assim, eles ficam em um silêncio desconfortável até que Patrick menciona que tem um almoço em 20 minutos e precisa ir, e o detetive então aponta que o restaurante que ele disse que vai é na parte alta da cidade e que ele vai se atrasar, não dá para chegar lá em 20 minutos, mas Patrick insiste que na realidade vai para um local mais próximo. Assim, ele aperta a mão do detetive e promete ligar caso se lembre de uma informação útil. Patrick está mentindo descaradamente para o detetive e, embora o detetive ainda não saiba a verdade, parece que já percebeu algo errado nessa conversa, que Patrick cometeu vários deslizes que despertou a suspeita imediata do detetive Caramelo. Por exemplo, ele perguntou 2 vezes porque o detetive estava ali, e quando soube que era sobre o desaparecimento de Paul Allen, agiu como se não soubesse do que tratava, mas também fingiu que nunca tinha ouvido falar do caso, sendo que todo mundo ali na empresa estava falando sobre isso. Quando percebeu o motivo da visita, Patrick interrompeu rapidamente o fluxo da conversa, perguntando se o detetive queria algo para beber, insistindo em servir algo, mesmo quando o detetive disse que não queria e não era necessário. Depois, ao falar de Paul, ele imediatamente começou a atacar o caráter de Paul, tentando parecer que ele sempre se metia em situações perigosas. O detetive provavelmente passou o dia inteiro entrevistando outros bancários que mal conseguiam se conhecer, apesar de trabalharem no mesmo prédio, pois tem muitas pessoas trabalhando ali. Mas Patrick parecia saber cada pequeno detalhe da vida pessoal de Paul, mesmo após afirmar que mal conhecia ele. Por causa de todo esse comportamento suspeito, se eu fosse o detetive Kimball, mas eu sou o detetive Caramelo, Patrick se tornaria o meu principal suspeito.
Antes de seguir em frente, eu esperaria do lado de fora do prédio até ele sair do trabalho e seguiria ele para ver se descobriria mais alguma coisa. Há 3 possibilidades aqui que poderia acontecer. Primeiro, ele retornar à cena do crime e fazer algo suspeito, o que me daria provas sólidas sobre o envolvimento dele no desaparecimento de Paul. Em segundo lugar, agora que sabe que há um detetive envolvido, ele poderia ficar nervoso e acabar me levando diretamente ao corpo de Paul, ao tentar encobrir tudo, o que me permitiria pegar ele em flagrante. Por fim, se eu seguisse ele à noite, poderia pegá-lo no exato momento em que ele estivesse prestes a atacar a sua próxima vítima, o que não só provaria sua culpa, como também poderia salvar a vida de outra pessoa. Se fosse comigo, eu manteria Patrick sob vigilância constante e tentaria levá-lo à justiça antes que tivesse a chance de atacar novamente. Naquela noite, Patrick então pega sua limusine e vai até uma parte decadente da cidade, onde encontra uma garota na esquina. Ele então convida ela para ir a seu apartamento e, embora ela diga que não quer ir, acaba concordando quando ele exibe um pouco de dinheiro. No caminho, ele liga para algum lugar e pede que envie outra garota para o seu endereço. Depois, ele se apresenta como Paul Allen e diz que vai chamar essa garota que ele pegou na esquina de Christian. Quando chegam ao apartamento, Patrick manda Christian tomar banho e oferece uma taça de vinho antes de ir até a porta receber outra garota, a quem ele decide chamar de Sabrina. Enquanto as garotas se acomodam, Patrick coloca um álbum de Phil Collins, eu gosto desse cantor, para tocar e começar a falar sobre ele, exatamente como fez antes de eliminar Paul. Ele chama elas para o quarto, para eles fazerem aquelas coisas. Depois de um tempo, as garotas dizem que querem ir embora. Mas Patrick vai até uma gaveta cheia de instrumentos e pega um cabide de arame, dizendo que ainda não terminou com elas. Quando finalmente libera elas, ambas estão muito arranhadas, ensanguentadas e claramente abaladas com o que aconteceu. No dia seguinte, Patrick e seus amigos vão a um bar luxuoso e ficam fazendo comentários de baixo nível sobre as mulheres. E então que Will se junta ao grupo e faz a única coisa que jamais ele deveria ter feito ali, mostrar a Patrick o seu novo cartão. Como era de se esperar, Patrick ficou tomado pelo ciúme e pela raiva, dando uma resposta ríspida aos amigos antes de se levantar e seguir Wills até o banheiro. Lá dentro, ele encontra Wills no mictório e se aproxima sorrateiramente, colocando suas mãos trêmulas em volta de seu pescoço, mas em vez de reagir com medo, Leo se vira e beija o pulso de Patrick, achando que está acontecendo alguma investida romântica ali. Porém, enjoado, Patrick apenas vai até a pia, lava sua mão e sai furioso dali, enquanto Leo sinaliza que ligará para ele. Depois Patrick vai ao escritório e encontra o detetive Kimball lá, já esperando por ele, conferindo suas últimas reuniões com a secretária. Sentado à sua mesa, o detetive pergunta se ele consegue lembrar onde estava na noite do desaparecimento de Paul, e Patrick responde que estava em um encontro, mas o detetive diz que essa versão não bate com as informações sobre Patrick que ele já coletou. E nervoso, Patrick tenta descobrir quais são essas informações, mas Kimball muda de assunto perguntando quando foi a última vez que ele viu Paul. E Patrick diz que eles foram jantar uma vez e se desculpa por não conseguir lembrar das coisas com precisão, dizendo que teve um dia longo nesse dia que ele encontrou Paul. O detetive então decide marcar um almoço para lhe dar tempo de revisar suas informações, pedindo a Patrick que faça o possível para se lembrar onde estava na noite em que Paul desapareceu. Pouco antes de sair, Kimball tira um CD que Patrick estava ouvindo quando eliminou Paul, mas Patrick afirma que nunca ouviu essa banda. Naquela noite, Patrick e os rapazes vão a uma festa de Halloween em uma boate e sentam para tomar algumas bebidas com um grupo de modelos. Tentando puxar conversa, uma das garotas pergunta a Patrick o que ele faz da vida e ele responde abertamente que trabalha com assassinatos e execuções. Ela não escuta direito e entende fusões e aquisições, e assim Patrick já escolhe ela como seu próximo alvo, pois acha ela uma burra. Ele então usa seu carisma psicopata e, depois de um tempo, os dois pegam um táxi de volta ao seu apartamento, onde
Eve elimina ela a sangue frio. Mais uma vez temos outro exemplo de alguém que ignorou todos os sinais de alertas óbvios e acabou pagando um preço muito alto, mesmo que Patrick tenha dito na cara dela exatamente o que ele fazia. Obviamente, apenas ouvir o que ele havia dito poderia ter salvado sua vida, mas ele escolhe suas vítimas com sabedoria. Ele escolhe pessoas que estão presas em seus próprios mundos, que não percebem as verdadeiras intenções dos outros. Mesmo assim, enquanto estavam na festa, houve algo que Patrick fez que me deu uma ideia de como suas futuras vítimas poderiam sobreviver se pensassem de forma criativa. Quando estava no banheiro com seus colegas, vimos que Patrick gosta de se entregar ao uso de substâncias de vez em quando. Então, se alguém tivesse a oportunidade de misturar algo perigoso em seu estoque, poderia eliminá-lo sem precisar levantar um dedo. É uma tática suja, mas precisamos lembrar que estamos lidando aqui com um serial killer. Patrick é um assassino frio e sem coração, portanto, quando se trata de acabar com ele de uma vez por todas, não há realmente nenhuma estratégia que eu não consideraria. Claro, isso exigiria que uma pessoa percebesse o que está acontecendo antes que fosse tarde demais, e ainda assim a chance de adulterar sua substância sem que ele notasse, o que torna essa ideia um grande golpe de sorte. Mas aqui o Caramelo está considerando todas as opções, pois se trata de uma questão de vida ou morte. Corta para o dia seguinte, no escritório, Patrick brinca com algumas mechas no cabelo loiro da mulher, escondendo elas rapidamente quando sua secretária entra na sala. Ele está resolvendo um jogo de palavras cruzadas, mas em vez de preenchê-lo com as respostas corretas, cobre toda a página com as palavras carne e osso. Inicialmente Patrick nem olha para cima, mas quando Jean está prestes a sair, ele pergunta se ela gostaria de jantar com ele, dizendo que ela pode escolher qualquer lugar. E depois de pensar um pouco, ela escolhe o restaurante Dorcia e Patrick pega o telefone para fazer a reserva na hora. O restaurante então informa que está completamente lotado, mas ele finge que conseguiu a reserva e diz a Jean para encontrá-lo em seu apartamento para tomar alguns drinks antes de irem. Naquela noite, Patrick oferece a Jean um sorvete de seu congelador, onde também está guardado a cabeça da modelo que ele eliminou na noite anterior. Enquanto ela está no sofá, ele vasculha a cozinha em busca de possíveis armas, distraindo ela ao perguntar sobre os seus planos para o futuro. Patrick então vai até o armário, pega um rolo de fita adesiva e conta a Jean um fato curioso sobre o nome de um cachorro que ele tinha, chamado Ted. Enquanto isso, ela percebe a fita que ele mal tenta esconder, mas ignora mesmo assim. Depois Patrick pede que ela continue falando sobre sua vida enquanto caminha para trás dela e segura uma pistola de pregos. Jean nem se vira para ver o que ele está fazendo, mas quando ele está prestes a apertar o gatilho, Evelyn liga e deixa uma mensagem na secretária eletrônica. Assim, constrangida pelo que a namorada de Patrick falou, Jean pergunta se Patrick quer que ela vá embora e ele responde que acha melhor ela ir, dizendo que se ela ficar, ele pode machucá-la. E, ao sair, ela lembra Patrick sobre a reunião com o detetive no dia seguinte e ele agradece ela enquanto ela vai embora. No dia seguinte, Patrick encontra Kimball para o almoço e o detetive explica que, na noite em que Paul desapareceu, ele deveria ter jantado com um colega de trabalho chamado Marcos. No entanto, Marcos negou que esteve com ele e seu álibi foi confirmado. Nervoso, Patrick pergunta onde Marcos estava e Kimball responde que ele estava com um grupo de colegas, incluindo o próprio Patrick. Patrick então ri e diz que agora se lembra onde estava, explicando que se confundiu com as datas. O detetive então comenta que Paul provavelmente aparecerá em algum lugar, brincando com a ideia de que, se isso não acontecesse, um dos seus amigos teria eliminado ele por algum motivo. Mas Patrick não acha isso engraçado. Naquela noite, Patrick aborda Christian procurando ela para mais um encontro, mas ela não quer nada com ele, dizendo que teve que ir para o hospital da última vez. Porém, ele insiste que ela estará segura e atrai ela com um maço de dinheiro, tentando lhe oferecer uma bebida. Assim, mantendo a distância, ela diz que pode precisar
precisar de cirurgia depois do que ele fez com ela e está pensando em contratar um advogado. E Patrick diz para ela não fazer isso e, em vez disso, escreve um cheque para ela. E assim que ela pega o cheque, ela sai do carro e começa a andar pela rua. Porém, Patrick manda seu motorista seguir ela. Ele assobia para ela e acena com mais dinheiro pela janela, e percebendo que ele não vai desistir, ela se aproxima do carro e tenta pegar o dinheiro, mas ele abre a porta e faz ela entrar, prometendo dar a metade agora e a metade depois do atendimento. Desta vez, eles vão para o apartamento de Paul Allen, onde encontram uma amiga de Patrick lá, chamada Elizabeth. Enquanto as garotas se conhecem, Patrick esmaga alguns comprimidos de remédio e despeja o pó em uma garrafa de vinho antes de servir a taça para elas. Elizabeth então menciona o cara que desapareceu, perguntando se Patrick era amigo dele, mas ele rapidamente muda de assunto, servindo mais bebidas e dizendo que quer ver as duas junto. A princípio, ambas se recusam, mas depois que ele pressiona a beber mais vinho, elas eventualmente começam a se beijar no sofá. Enquanto estão se divertindo, Patrick começa a falar sobre músicas novamente, desta vez compartilhando uma filosofia sobre sua música favorita. Os três então vão para o quarto. Enquanto Patrick está distraído, Kristen decide que é hora de fugir e, enquanto pega suas coisas, ela percebe sangue nas cobertas e a outra mulher começa a gritar. De repente, Patrick se vira para encará-la com um olhar enlouquecido nos olhos e sangue cobrindo sua boca. Apavorado, Kristen corre, abrindo uma porta que pensa ser a saída, mas se percebe que na verdade é um armário com corpos de outras duas mulheres pendurados ali. A garota então grita e bate a porta, correndo para outro quarto que está cheio de mais sangue e corpos, justo quando Patrick aparece com uma motosserra, usando nada além de um tênis. Assim, voltando pelo apartamento, Kristen consegue chegar ao banheiro e escorrega no sangue de mais uma mulher, mas antes que consiga se levantar, Patrick corre atrás dela e morde o seu tornozelo. Ela rapidamente acerta ele com um chute forte, bem no rosto, e finalmente consegue chegar até o corredor, gritando muito. Ela corre pelo corredor, batendo em todas as portas e implorando por ajuda, mas ninguém deixa ela entrar e, sem opção, ela encontra a escada e começa a descer. E Patrick persegue ela com a motosserra, segurando-a sobre a grade e esperando até o momento certo, antes de soltá-la, caindo diretamente nas costas dela, e ele grita de satisfação quando a mulher cai no chão. Ok, isso foi muito escroto. A pobre Kristen aqui sabia em seu instinto que não podia confiar nesse maníaco, mas infelizmente ela deixou a pressão de perder uma grande quantia de dinheiro levá-la diretamente para essa armadilha. Embora o melhor jeito de sobreviver fosse simplesmente ter corrido assim que viu aquela limusine chegando, uma vez que Patrick colocou ela de volta em seu apartamento, ainda havia algumas coisas que ela poderia ter feito de forma diferente que poderiam tê-la permitido escapar. Primeiro, teria sido inteligente recusar qualquer bebida que ele tentasse oferecer a ela. Claro, ele poderia ficar insultado com isso e expulsá-la, mas considerando como a noite terminou, isso teria sido, na verdade, o melhor resultado possível. Ela ainda teria metade do dinheiro que ela pegou lá na limusine. Também, no momento em que ela ouviu Elizabeth mencionar que alguém conectado com Patrick havia desaparecido misteriosamente algumas semanas antes, ela deveria ter saído da casa imediatamente, especialmente depois do que ele fez com ela no último encontro. E mesmo assim, se não tivesse prestado atenção em nenhuma dessas duas hipóteses, no momento em que eles começaram a ficar íntimo e as verdadeiras intenções de Patrick finalmente surgiram, Kristen poderia ter usado melhor suas duas opções, que era correr ou lutar. Infelizmente, ela não estava pensando muito claramente e não conhecia bem o layout do apartamento, o que dificultava a busca rápida por uma saída. O Caramelo sabe que era uma situação intensa, mas se ela tivesse estado mais alerta, ela poderia ter se lembrado do caminho até a saída. Esse apartamento não era tão grande. A cozinha e a sala estavam cheias de garrafas de vidros e estátuas decorativas que ela poderia ter usado para se defender caso quisesse lutar. O único problema
problema era que Patrick estava empunhando aquela motosserra, o que significaria que correr era praticamente a melhor opção. Quando ela saiu do corredor, em vez de gritar por ajuda, o que ela deveria ter feito era gritar fogo, ou procurar um alarme de incêndio para acionar. Isso chamaria atenção. A maioria das pessoas teria medo de se envolver com alguém que grita desesperadamente do lado de fora de sua porta, mas se pensasse que suas próprias vidas poderiam estar em perigo, qualquer um teria saído de casa rapidamente para correr do incêndio, oferecendo a ela uma boa quantidade de testemunhas e cobertura para ela fugir. Alternativamente, ao invés de gritar qualquer coisa, ela poderia ter tentado sair de vista e se esconder em algum lugar até Patrick passar. Em relação à motosserra, isso parece óbvio, mas fala sério, bastava olhar para cima e não correr diretamente em linha reta. Pelo barulho, ela sabia que ele não estava tão perto dela e assim, se ela tivesse esperado ele alinhar o golpe e então parasse, ele teria errado completamente e ela não só estaria viva, como também teria uma motosserra, caso se ela ainda funcionasse após a queda, uma arma muito poderosa que ela poderia usar para se defender. Ela estava tão perto de fugir, mas infelizmente agora ela é apenas mais uma das vítimas do psicopata. Parece que Patrick está ficando mais corajoso e agora é a hora do verdadeiro massacre começar. Corta para o dia seguinte. Enquanto está em um restaurante com sua noiva, Patrick rabisca a cena do assassinato com alguns giz de cera e explica a ela que seus impulsos estão ficando cada vez mais fortes. Como sempre, ela não está ouvindo, até que Patrick diz que quer terminar o relacionamento. A princípio, Evelyn tenta ignorar e mudar de assunto, mas Patrick insiste que está falando sério, dizendo que qualquer conexão que ela acha que exista entre eles nunca existiu. A mulher então começa a chorar e faz um escândalo, chamando a atenção de todos. Depois Patrick vai até um caixa eletrônico para retirar dinheiro e percebe um gatinho miando bem nos seus pés. Nesse momento, ele tem uma alucinação em que a máquina diz "me alimente" e ele segura o gatinho ali na fenda, onde enfia o cartão, tirando um ferro de sua jaqueta. Mas justo quando ele está prestes a puxar o gatilho, uma mulher idosa se aproxima e tenta impedi-lo, e ele então dispara nela instantaneamente. Ouvindo o disparo, um carro de polícia nas proximidades liga suas sirenes e Patrick corre pela rua, esbarrando contra todos os alarmes de carro, tentando criar uma distração antes de rapidamente se esconder em um beco lateral e correr para a rua seguinte. Porém, antes que consiga ir muito longe, dois carros aparecem e ele imediatamente abre fogo, trocando tiro com os policiais até acertar um tanque de gasolina de um dos carros, causando uma grande explosão. Fugindo da cena, ele corta pela entrada de um edifício de escritórios, disparando num segurança enquanto passa pela recepção, e quando está prestes a sair pela porta dos fundos, percebe que um zelador saiu e viu ele. Então ele volta e dispara no zelador também. Por fim, Patrick chega ao seu prédio onde ele trabalha, faz o registro na recepção e sobe o elevador até o seu escritório, enquanto um helicóptero de polícia passa do lado de fora. Ele então pega o seu telefone, liga para o seu advogado e começa a admitir desesperadamente todos os seus crimes. Enquanto chora, ele diz que eliminou dezenas de pessoas, incluindo Paul Allen, cujo corpo atualmente está dissolvendo em uma banheira em algum lugar. Ele filmou muitos de seus crimes e até tentou cozinhar algumas de suas vítimas, dizendo que comeu algumas delas, e desta vez ele acha que não vai conseguir escapar, então quer se encontrar com seu advogado para conversar sobre isso amanhã. Assim, no dia seguinte, Patrick segue sua rotina habitual, antes de ir até o apartamento de Paul, planejando limpar o máximo possível todas as evidências. Para sua surpresa, ele encontra o lugar impecável e os corpos desapareceram. Uma corretora então se aproxima e pergunta se ele viu o seu anúncio de aluguel ali no jornal, e ele responde que sim, mas ela imediatamente diz que não há nenhum anúncio no jornal. Assim, ela pede para ele sair dali
e nunca mais voltar, e ele promete que não voltará, dizendo para ela não se preocupar. Depois, indo até um telefone público, ele liga para Jean e desesperadamente diz que não vai para o escritório naquela tarde. Preocupada, ela vai até a sua mesa e começa a vasculhar suas coisas, onde encontra um caderno cheio de desenhos horríveis de todas suas vítimas. E, enquanto isso, Patrick vai a um restaurante e encontra os seus colegas, tentando demonstrar o máximo possível que tá tudo normal. Depois, vendo o seu advogado ali do outro lado, ele vai até lá e pergunta se ele recebeu sua mensagem. A princípio, o homem não reconhece Patrick, pensando que ele é outra pessoa, e diz que a mensagem de voz que ele enviou foi uma piada de mau gosto. O advogado então tenta ir embora, mas Patrick impede ele, insistindo que ele realmente fez tudo o que disse na mensagem. E com firmeza o homem responde que é impossível, pois ele jantou com Paul Allen há 2 dias lá em Londres. De repente Patrick percebe que não é o único que vive uma vida dupla. A verdade é que todos em seu círculo social estão constantemente mentindo para avançar e subir na vida, e a corrupção é tão profunda que seria impossível para ele ser realmente descoberto, pois ninguém sabe ali distinguir o que é verdade ou mentira. Assim, apesar de tudo o que aconteceu, ele não será pego e o seu massacre pode continuar. Será que isso aconteceu ou foi apenas um sonho de Patrick, seu subconsciente tentando colocar para fora todas as suas vontades sombrias? Fala pessoal, me diga aqui nos comentários o que você achou do nosso Derrotando Filmes com o Detetive Caramelo. Gostou do formato? Quer que continue? Me diga aqui. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.